5h18, claro, a guerra rolando no leste europeu e muita turbulência no mercado de petróleo. Hoje, eu tô sem a cotação de momento aqui, Lana, mas até onde eu vi no meio da tarde ali, tava andando de lado o petróleo hoje em relação à cotação de ontem, mas o que tá dando de discussão essa questão desde que a Petrobras nos enfiou uma faca pelas costas na semana passada e aumentou a gasolina, o diesel de modo muito forte em todo o Brasil. Enfim, tá dando um rebuliço danado. O Márcio Rocha continua acompanhando essa movimentação política em Brasília, uma movimentação política que never ends. Márcio Rocha, boa tarde. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. E quem falou, você falou, né, da questão política, né, quem falou sobre esse assunto mais uma vez foi o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que voltou a comentar, né, esse aumento da Petrobras aí anunciado na semana passada. E ele falou que esse aumento, né, gerou uma histeria entre os consumidores e que, segundo ele, também falta boa vontade por parte dos postos de combustíveis que estão cercados de cartéis que determinam aí a velocidade e o tamanho do aumento dos preços. E Mourão, né, lembrou que por causa da pandemia da Covid e também pelo confronto no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, uma das consequências é exatamente a variação do preço do barril de petróleo, mas ele lembrou também que mesmo que a Petrobras se encaixe na flutuação do mercado internacional, ele acredita que a gente não vai mais pagar o preço, né, que foi registrado nos últimos anos aí no litro da gasolina. Esse é um trechinho da fala dele que a gente separou para a gente ouvir agora. Agora, uma realidade a gente tem que entender, né? O preço do combustível, né, fruto até da questão da transição energética que nós temos que viver, ele não vai voltar aos patamares que a gente gostaria, né? Não vamos mais, na minha visão, pagar R$4 por litro de gasolina. Vai ser difícil isso. Cris, aqui no Congresso Nacional seguem as discussões sobre esses projetos que tentam frear a alta dos preços, né? Lembrando que ainda precisa analisar o projeto que cria a conta de estabilização dos combustíveis e também a desoneração do PIS/COFINS da gasolina. Quem falou sobre isso também foi ontem, né? A secretária de governo, Flávia Arruda, falou que essa desoneração do PIS/COFINS da gasolina deve ser feita pelo Congresso, não mais pelo Palácio do Planalto. E agora há pouco, falta, meia hora atrás, quem falou sobre o preço da gasolina, dos combustíveis, foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, que cobrou que a estatal, a Petrobras, reveja o aumento, porque, segundo ele, os preços do barril de petróleo e também a cotação do dólar caíram e, por isso, o preço do combustível deve cair também. Ela que tem que responder, porque o barril baixou. Né? O barril sobe, a gente aumenta. O barril baixa, a gente não baixa. Então, é importante que a Petrobras recue o preço do aumento que deu, porque o dólar está caindo e o barril está caindo. Então, são os dois componentes que fazem a política de preço da Petrobras. Pois é, e aqui, só para lembrar o nosso ouvinte, que a Câmara já aprovou aquela proposta, né, que determina um valor único do ICMS para o combustível, né, para os combustíveis, o que desagradou bastante os governadores. E por considerar a medida inconstitucional, o diretor institucional do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, André Horta, lembrou que mesmo com a perda de arrecadação, o preço não baixou para o consumidor. Também um trechinho para a gente ouvir agora. Que reduzir recursos dos estados não resultou em redução de preço de combustível, né? Houve aumentos progressivos da Petrobras, houve aumento progressivo da bomba. Os estados, entre novembro e 15 de fevereiro desse ano, né, perderam 3,4 bilhões em arrecadação e isso não resultou em redução de preço. Então, a gente volta para falar da questão política, porque exatamente por causa desse motivo, o aumento no preço dos combustíveis, cresce aqui dentro do governo também a pressão pela demissão do presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna, que também já afirmou que só sai do cargo se for demitido, que não vai pedir demissão, e aí a gente acompanha para saber os próximos capítulos dessa novela. Boa, Márcio Rocha, ao vivo de Brasília. Valeu, Márcio, bom trabalho. Abraço, tchau, tchau. Além de todas essas manifestações, aí mais uma vez políticas, né, Lana? O Arthur Lira, inclusive, parafraseando aqui o presidente Jair Bolsonaro, pedindo para que a Petrobras reveja a política, volte aos valores da semana passada, ou antes do reajuste. Hoje o presidente, em entrevista, também voltou a falar, o Jair Bolsonaro, presidente da República, né, voltou a falar sobre Petrobras e disse que por ele a Petrobras já podia ter sido privatizada. Ele diz, por questão de um dia foi feito contato com a Petrobras, estou abrindo aspas para o presidente Jair Bolsonaro, porque chegou para nós que eles iriam ajustar na quinta-feira da semana passada, né?
foi feito um pedido para que deixasse para o dia seguinte, atravessasse um dia, e eles não nos atenderam, disse Bolsonaro na entrevista, o que é uma declaração muito óbvia em que ele reconhece que tentou interferir na política de preços da Petrobras, coisa está sendo discutida, inclusive, numa investigação, né? Enfim, Cris, nesse momento o barril do petróleo abaixo dos $100, um movimento que já começou há alguns dias de queda do preço do barril, $97 está sendo negociado agora com uma queda de 2%. E, por incrível que pareça, mais complexo que esse imbróglio todo nos mostre, o Brasil não tem a gasolina mais cara do planeta. Eu juro. Incrível, né? Eu estava olhando o ranking de quem paga a gasolina mais cara do mundo em dólar e vou abrir aqui para vocês. Então, me dá um segundo. O dos Estados Unidos, o preço Achei. nos Estados Unidos, por exemplo, está muito semelhante ao do Brasil. Os Estados Unidos já teve gasolina muito mais barata do que a nossa, né? E agora eles pagam algo muito semelhante. Aí dividindo pelo litro, né? Porque lá a venda é por galão. Sim. E aí, mas fazendo a conta no litro ali, sai algo um pouquinho mais barato, mas já foi muito mais barato que a nossa. O que é a constatação? Ao olhar o ranking internacional do preço do combustível, é que a gasolina paga pelo Brasil, o preço que a gente paga é exatamente a média mundial. Se você coloca todos os países, 180 da lista, soma e divide, vai dar uma média de $1,38, se não me engano. E a gente paga mais ou menos isso, é a média do preço por litro, também considerando o Brasil todo. Mas aí, se você vai olhar no detalhe, primeiro, que no ranking internacional você não leva em consideração a renda dos países, né? O que é o salário mínimo daqui e o que é o salário mínimo lá nos Estados Unidos? O que é o transporte público daqui e o que é o transporte público dos Estados Unidos, né? As pessoas estão sendo obrigadas a usar a gasolina, elas estão pagando ou estão optando por isso. Então, tem um monte de coisa aí que só simplesmente colocar o ranking internacional e dizer que a gasolina aqui não é das mais caras é uma simplificação que a gente só coloca por curiosidade. Não dá para fazer essa comparação, né? Mas a gasolina mais cara do mundo hoje é em Hong Kong, $2,80 dá mais ou menos uns R$15. Em Mônaco, e preço médio do país todo, né? Em Mônaco, o preço passa dos $2,40 dá uns R$12 mais ou menos. O Brasil aparece na posição número 82, o que dá uma sensação de que a gente está bem, né? $1,38 mais ou menos é a média mundial. Quem paga mais barato? Líbia e Venezuela. Ali, é centavos de centavo, gente. 0,02. É muito barato. É outra realidade, né? A gente considera que a Venezuela é o principal produtor do mundo, então tem a maior reserva. Está aí nessa lista com esse ranking internacional.